Hoje estamos iniciando uma nova série de mensagens, a pedagogia dos milagres de Jesus, o que o Senhor nos ensina através dos milagres, dos sinais que Ele fez enquanto estava sobre a terra. O texto em apreço é João capítulo 6, do verso 16 até o verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando o barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado pelo vento, rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de grande temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém. Esse texto está dentro de um contexto maior, onde o que acontece imediatamente antes do texto lido é que Jesus estava fazendo a multiplicação dos pães e dos peixes. Aqui também era a época agora da Páscoa, e nesse contexto Jesus estava fazendo os milagres que o apóstolo João não vai chamar milagres, mas vai chamar sinais. E por que sinais? Porque os milagres de Cristo no Evangelho de João, os 7 milagres que são relatados, eles têm como propósito, como objetivo maior, mostrar quem é Jesus Cristo e a sua obra, revelar sobre Cristo, quem Ele é, o Messias, o Salvador do mundo, aquele que veio para morrer em favor dos nossos pecados. Então, quando nós olhamos os milagres de Cristo nas Escrituras, nós precisamos entendê-los, como João nos ensina, como sinais que apontam para que dão mais uma evidência de que Jesus Cristo é o Messias, o Salvador do mundo, que veio morrer em favor dos nossos pecados. O que vem imediatamente após esse texto é a explicação de Jesus sobre o seu ministério, o que ele vem fazer na terra, ele como o pão que desceu do céu. Então os milagres de Jesus apontam para ele, e ele não tem como propósito em seus milagres chamar simplesmente a atenção para si mesmo no que diz respeito a ter popularidade ou reconhecimento dos homens, mas manifestar o desejo e a vontade do Pai para sacrificar a sua vida em favor de todos nós. E a primeira lição que nós aprendemos com essa passagem que acabamos de ler, onde Jesus irá caminhar sobre as águas, é que Jesus demora, mas a demora de Jesus tem um propósito. O verso 45 do capítulo 6 de Marcos diz assim, que fala sobre o mesmo milagre, sobre o mesmo sinal. Todos os evangelhos relatam isso. Mas quando nós vamos lendo os outros evangelhos, nós vamos ver que Marcos, Lucas, Mateus trazem sempre alguma coisa diferente do que foi relatado, acrescentando algumas coisas. E o verso 45 diz: logo a seguir, compeliu Jesus aos seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. O próprio Jesus é que está dando uma ordem aos seus discípulos, porque o que estava acontecendo é que Jesus faz a travessia de Cafarnaum para este lugar que lemos, onde ele vai fazer a multiplicação dos pães. Quando Jesus sai de Cafarnaum para ir para esse lugar, o propósito não era inicialmente fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. O propósito que João vai relatar é que Jesus estava indo de Cafarnaum para um lugar isolado, não havia nada ali, a não ser uma relva e um monte, onde Jesus tinha planejado que ia descansar com os seus discípulos, porque a caminhada com Cristo, muito exaustiva, muitas vezes Jesus não tinha tempo nem para comer,
e os apóstolos e ele precisavam desse tempo de descanso. Mas o que acontece é que a multidão que estava em Cafarnaum vê Jesus e os apóstolos embarcando no barquinho e eles começam a seguir Jesus pela margem do lago da Galileia. E quando Jesus chega naquele lugar de relva e onde havia esse monte, a multidão já está esperando. Então, uma coisa que Jesus já está ali trabalhando na vida dos seus apóstolos é a frustração. Esse é também uma das razões que Jesus atende a multidão. Nós precisamos muitas vezes sermos frustrados naquilo que estamos fazendo, a fim de que o Senhor possa alinhar o nosso coração com o dele. E o que acontece é que quando eles chegam do outro lado, a multidão já está lá, e o descanso que estava programado, agora foi completamente comprometido. E Jesus então atende a multidão, prega a palavra, ensina, mas a multidão não tem o que comer. E é nesse contexto de compaixão e de misericórdia que Jesus vai fazer a multiplicação dos pães e também no contexto maior da Páscoa, apontando para Ele mesmo como o pão da vida, o pão que desceu do céu, o pão que pode trazer vida espiritual e não só como o maná que os antepassados haviam comido no deserto, que sustentava o corpo. Mas Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que comer de mim viverá para sempre. Então é nesse contexto e nesse ambiente imediato de frustração que os apóstolos são ensinados a perseverar mesmo diante da frustração. Por quê? Sabemos que quando nós temos uma expectativa e essa expectativa é frustrada, via de regra, nós entramos num lugar de depressão, desapontamento, tristeza, e a nossa tendência é sermos paralisados por causa das expectativas que não aconteceram conforme aquilo que nós planejávamos ou esperávamos. Então Jesus está ensinando eles a continuar fazendo a obra mesmo diante de uma frustração. E isso vale para nós. Muitas vezes na nossa caminhada nós teremos momentos em que as coisas não vão sair de acordo com aquilo que estávamos planejando. Todos nós temos sonhos, planos e projetos. E muitas vezes o próprio Senhor Jesus está ali junto com a gente, como estava com os apóstolos. E a ideia era descanso, contudo, isso foi frustrado. É nesse contexto que acontece, então, a multiplicação dos pães e dos peixes. E ali as multidões são alimentadas. Só que o que vai acontecer é que essa multidão tem uma visão de Jesus como uma visão de reino nacional e política. E quando olham Cristo multiplicando os pães, fazendo milagres, eles têm aqui a intenção de tornar Jesus o seu rei. É nesse contexto que Jesus compeliu os seus discípulos a embarcar e passar de novo para Cafarnaum. Veja que Jesus, ele despede os discípulos para depois despedir a multidão. Ele não quer que os discípulos fiquem ali, porque aquele lugar seria um lugar de tentação para os discípulos, que ainda não tinham entendido direito a visão espiritual do reino de Deus. Eles seriam tentados a se unir àquela multidão que desejava levantar Jesus como rei, um rei político, e Jesus não vem com esse foco, o Evangelho não aponta para isso, mas o entendimento do reino farisaico era um reino onde Jesus ia subjugar Roma e libertar todos. Essa é uma outra frustração. Veja a segunda frustração. Não é uma só, agora são duas. Além de Jesus cancelar, vamos falar assim, nossas férias, agora ainda a expectativa que eu tinha de Cristo como um rei, um reino nacional, um reino político que ia libertar o povo judeu, também eu sou frustrado nisso, porque Jesus veio para dar vida e vida abundante a todas as pessoas, e o reino dele não é deste mundo, ele disse, o meu reino não é deste mundo. Então o reino de Deus se manifesta aonde a vontade de Cristo está sendo obedecida. E nisso a multidão é frustrada, e nisso os apóstolos são frustrados.
E por que Jesus empurrou eles para o epicentro de uma crise? Porque muitas vezes nós somos apanhados de surpresa por situações adversas. Porque somos sacudidos por vendavais maiores do que as nossas forças. Porque acidentes trágicos, perdas dolorosas e doenças graves assolam aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes nós pensamos que por estarmos obedecendo a Deus, Deus vai nos levar para jardins cheios, abastados de flores. Não. Muitas vezes Deus nos dá uma direção que vai nos levar para a fornalha da aflição. Andar com Deus não é ter uma sala VIP. Andar com Deus não é estar numa estufa espiritual. Andar com Deus não é estar protegido de problemas. Muitas vezes você estará andando com Deus e Ele, de forma intencional, vai dizer para você embarcar no seu barquinho e fazer a travessia, e Ele sabe que virá uma tempestade. Mas o propósito dessa tempestade é pedagógico, é ensinar lições para os apóstolos que depois os fortaleceria para aquilo que Deus ainda iria fazer através da vida deles. Então nós precisamos também entender que muitas vezes os problemas que estamos vivendo, as tempestades que estamos enfrentando, não foi uma coisa do diabo. Via de regra, quando alguém que está andando com Cristo enfrenta um problema, ele fala assim: o diabo se levantou contra mim. Só que talvez não, porque aqui essa tempestade não foi uma tempestade planejada pelo inimigo, foi uma tempestade planejada por Jesus. Jesus desejava que os seus apóstolos passassem por isso, porque era isso que ia dar para eles estrutura e envergadura espiritual para suportar a missão que Deus tinha para a vida deles. Precisamos entender que é quando Deus nos frustra e quando Deus nos leva para tempestades que nós não temos forças para resolver, é ali que Deus está criando em nós músculos espirituais e confiando, para poder confiar a nós a missão que Ele tem para a nossa vida, obras que Ele deseja realizar. Essa estrutura espiritual não se cria em ambientes fáceis, não se cria só no ambiente de festa ou de prosperidade, não se cria somente no ambiente de milagre que está facilitando a minha vida. Essa multiplicação de pães e peixes que aconteceu aqui não facilitou em nada a vida dos apóstolos. Aliás, eles não tiveram nem tempo para comer. Jesus multiplica pães e peixes, mas eles vão comer muito depois, e eles não têm descanso. E Jesus está tirando o descanso deles de propósito, porque eles saem de um dia, de uma rotina exaustiva, com uma expectativa de descanso que é frustrada, e Jesus já tem engatilhado uma tempestade. Numa visão nossa, o diabo se levantou contra o que a gente está fazendo. Numa visão de Deus, Deus está dizendo: está redondinho, como eu queria. Então Deus vai levar eles para uma tempestade. E olha, essa tempestade é tão desafiadora, que essa tempestade ela vai começar por volta das 6 da tarde, 6:30. E o texto sagrado vai dizer que essa tempestade vai até a 4ª vigília da noite, que é entre 3 e 6 da manhã. Então você pode ficar imaginando uma pessoa que já tinha uma expectativa de descanso. Aí Deus faz um milagre que beneficia outros. E aí depois Deus, além de cancelar suas férias, coloca você num barco e manda você para uma tempestade. E essa tempestade começa mais ou menos, e detalhe, ele fala assim: olha, vão, depois eu encontro vocês. E ele manda eles sozinhos para aquela tempestade. Uma tempestade que vai começar mais ou menos 6 horas e vai terminar entre 3 e 6 da manhã, porque a 4ª vigília da noite é entre 3 e 6 da manhã. Então nós estamos falando de 9 horas para quem já estava exausto. E lembre-se que os 12 cestos da multiplicação dos pães eles precisaram levar, porque sobraram 12 cestos. E eles estão levando isso no barco também. Ou seja, eles estão levando a lembrança do milagre que acabara de acontecer. Como Jesus
superior a tudo e a todos, capaz de multiplicar pães e peixes, e esses pães e peixes estão no barco dos apóstolos, mas a tempestade está chegando e Jesus não aparece. Porque a palavra de Deus vai dizer que eles estavam aguardando Jesus. Mas sabe onde é que Jesus estava? O texto vai dizer lá em Marcos 6,48 assim: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles. O que Jesus estava fazendo? Jesus, ele estava no monte orando. Quando Jesus mandou eles para o barquinho, em primeiro lugar foi para livrá-los da tentação de proclamar Jesus rei naquele lugar, porque esse não era o propósito de Deus. Quando Jesus estava com o seu ministério no ibope mais alto, onde ele era mais relevante, onde ele estava com maior evidência, nessa hora, ao invés de ele desejar isso, ele foge da vontade dos homens e vai orar no monte, para que a vontade de Deus prevaleça sobre a vida dele e sobre a vida dos apóstolos. Então tem uma lição importante aqui: quando Deus mandar você ir, vá. Porque Deus despediu os apóstolos antes da multidão, porque ele sabia que viria uma tentação mais forte do que aquilo que eles poderiam suportar. E muitas vezes a ausência de Jesus em algum momento da nossa vida não é porque Jesus nos deixou, porque Jesus nos abandonou, ou Ele virou as costas para nós, porque está dando tudo errado. Muitas vezes é porque Ele mandou você ir para um lugar, e esse lugar é um lugar de proteção para a sua vida, ainda que esse lugar seja uma tempestade. É melhor estar na tempestade com Jesus intercedendo por nós, do que estar num lugar confortável, sem a proteção de Deus, e estar vivendo fora da vontade de Deus. Então aqui nós vemos esses apóstolos indo para o olho do furacão, para o olho da tempestade, por ordem de Jesus, para serem livres daquela tentação que eles ainda não tinham discernido. E lá naquele lugar onde eles estavam passando a maior dificuldade, a palavra de Deus diz que Jesus estava no monte orando, e do monte ele estava vendo. Hebreus 7,25 diz: Jesus vive para sempre para interceder por nós. Jesus estava ali intercedendo por eles enquanto eles estavam vivendo talvez um dos momentos mais difíceis da sua vida, 9 horas de tempestade, e Jesus decide aparecer na 4ª vigília, quando eles não tinham mais forças, quando eles talvez estivessem pensando: o nosso destino não é mais Cafarnaum, o nosso destino é a morte. O nosso ponto de chegada não vai existir mais, porque estamos remando, nos esforçando. Eles conheciam muito bem aquele mar da Galileia, de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, cercado pelas montanhas de Golã e pelas montanhas da Galileia. E quando o vento frio do Monte Hermon vinha sobre o lago, fortes rajadas de vento abatiam os barcos e erguiam grandes ondas no mar da Galileia. O que nós estamos falando aqui é de uma forte tempestade de vento. E é diante desse contexto que Jesus vai andar sobre as águas. E Jesus andando sobre as águas, eles veem aquele vulto, e eles se enchem de medo, e Jesus diz assim: não temam, sou eu. Eu quero dizer isso para você hoje. Não sei o que você está vivendo, não sei que tempestade se levantou na sua vida, mas a palavra de Jesus é: não tema, sou eu estou fazendo isso, eu estou sacudindo o seu barco, eu estou testando o teu limite, eu estou te levando para um lugar onde você vai logo chegar à conclusão que você não dá conta de resolver. Sou eu que estou fazendo isso. Não tenha medo. Eu preciso te frustrar. Eu preciso esgotar suas forças. Eu preciso mostrar para você que você não está no controle. Eu preciso revelar a você que você não é tão forte quanto pensa que é. Eu preciso mostrar para você que sem mim você não pode fazer nada. Mas não tenha medo. Isso não vai te matar. Isso não vai te destruir. Isso não vai acabar com a sua vida.
Mas você precisa entender que sou eu que estou provocando isso, a fim de eu poder revelar a você algo sobre mim que você não conhece. Porque todos os milagres de Jesus têm o propósito, os sinais que João fala, de revelar algo aos apóstolos que eles ainda não conhecem. E quando eu e você passamos por problemas tão difíceis, aonde a nossa autossuficiência vai para o ralo, aonde as nossas forças acabam, aonde nós não encontramos resposta nem na medicina, nem na academia, nem em instituição nenhuma, nem em homem nenhum, não em governo nenhum, a resposta vem do alto e a resposta vem pelo poder do nome de Jesus. E quando Deus permite que eu e você passemos por essas coisas, precisamos pedir a Deus discernimento, porque muitas vezes não é o diabo, não são as trevas, não são os demônios que estão se levantando contra nós, é o próprio Filho de Deus nos enviando para o olho do furacão, a fim de que Ele possa manifestar a sua glória na nossa vida. E é nesses momentos, irmãos, que eu e você realmente começamos a orar como Deus espera que oremos. Porque as nossas orações realmente elas começam quando as nossas forças acabam. As nossas orações e o nosso clamor começa quando nós não temos mais palavras para dizer. E depois de 9 horas de tempestades, aqueles discípulos estavam realmente exaustos, frustrados. Onde está Jesus? Por que Ele não chega? Onde o Senhor está, Senhor? Que o Senhor não vem na minha vida e não intervém. É porque ainda não chegou a hora. E Jesus vai se manifestar, muito provavelmente, lá pelas 3 e pouco da madrugada. Eu não sei se Deus já te acordou nesse horário. Mas quando eu li sobre a 4ª vigília da noite e entendi que é daí entre as 3 e as 6 da manhã, muitas vezes o Senhor vem andando sobre as águas nesse horário na nossa vida. E Ele nos desperta. E Ele nos acorda, e Ele diz, não tema, sou eu, mas agora é hora de a gente conversar e alinhar o nosso coração, agora é hora de um reposicionamento espiritual, agora é a hora de intimidade com o Senhor, agora é a hora das lágrimas, é a hora do arrependimento, é a hora da confissão dos pecados, é a hora do alinhamento com a palavra de Deus, porque se Deus permitiu que isso acontecesse na minha e na sua vida, é porque Ele tem um santo propósito em nossas vidas e através das nossas vidas. Então precisamos aprender a glorificar a Deus, mesmo diante das tempestades mais difíceis da nossa história. E ali nós vemos o Jesus Cristo, o nosso Senhor, andando sobre as águas. E sabe o que isso significa? Significa que literalmente aquilo que pode te destruir, literalmente está debaixo dos pés de Jesus. Jesus anda por cima daquilo que pode nos matar. Jesus pisa em cima daquilo que pode nos destruir. O que Jesus está mostrando e revelando a esses apóstolos não é simplesmente que Ele tem o poder de andar sobre as águas, sobre a tempestade, mas Ele está dizendo assim, e antes de Jesus falar com a tempestade, Jesus falou com eles, Ele diz assim, não temais, sou eu. E quando Jesus entra no barco, a tempestade se acalma. Mas ao contrário daquela tempestade onde Jesus estava dormindo no barco e os apóstolos o acordam e Ele acalma a tempestade, nessa tempestade Ele acalma os apóstolos e depois a tempestade. Veja que Ele faz o inverso, porque a maior tempestade que os apóstolos estavam enfrentando não era a tempestade que estava fora do barco, a maior tempestade que eles estavam enfrentando era dentro deles, na alma deles. Então eu aprendo que Jesus é poderoso para acalmar a tempestade que está fora de mim, mas Ele também é poderoso para acalmar a tempestade que está dentro de mim. Louvado seja Deus que pode acalmar qualquer tempestade, qualquer tormenta. A palavra de Deus lá em Oséias vai nos dizer que Ele caminha sobre a tempestade. Eu separei esse texto, Naum, capítulo 1, verso 3, diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ou culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Muitas vezes o caminho que Deus vai escolher para acessar o meu e o seu coração é na tempestade e na tormenta. E é nessas horas, irmãos, que nós precisamos pedir a Deus que nos dê um discernimento espiritual.
para entendermos se o que está acontecendo está vindo do diabo ou está vindo do Senhor. Porque, via de regra, o povo evangélico, todas as vezes que um problema se levanta, é obra do inimigo. Mas muitas vezes precisamos entender que Deus vai nos levar muito longe da margem, de um lugar de segurança, de um lugar de estabilidade, de um lugar onde temos o controle. E aquele vento rijo levou o barco exatamente para o meio do mar da Galileia, ou seja, o lugar mais fundo, onde as ondas eram mais altas, onde era mais escuro e onde estava mais frio. E isso foi, sim, vontade de Jesus. Mas quando isso está acontecendo, Jesus está intercedendo. E Ele sabe exatamente a hora que Ele deve entrar na nossa vida, no nosso barco, para acalmar a nossa tempestade. João 6,17 diz: e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, e já era escuro, e Jesus ainda não tinha vindo. Como entender a demora de Jesus? Como entender o amor de Deus, se na hora da nossa maior angústia, Ele não chega para nos socorrer? Como entender o poder de Deus com a perturbação da crise que nos asfixia? Como conciliar a fé no Deus que não intervém quando o mar da nossa vida fica cada vez mais agitado, a despeito de todos os nossos esforços? Como conciliar o amor de Deus com o nosso sofrimento? Precisamos confiar no Senhor. Ele não é um Deus que nos mima. Ele não é um Deus que está pronto a fazer a nossa vontade. Mas Ele é o Deus Todo-Poderoso que diz: renuncie-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ele é o Deus que pede que façamos como Paulo, em Gálatas 2,20: estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim, e a vida que presente vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Um dos propósitos da tempestade que Deus manda para a nossa vida é matar o nosso ego, é matar o nosso eu, é matar a nossa vontade. Para que nesses lugares de Getsêmani, de suor, de sangue, a gente possa dizer como Jesus: Senhor, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Ou ainda, como aqueles amigos de Daniel que estavam indo para a fornalha e disseram: o Senhor é poderoso para nos livrar dessa fornalha, ó rei, mas se o Senhor não nos livrar dessa fornalha, nós continuaremos adorando o nome do Senhor, porque a nossa adoração não está vinculada às circunstâncias, a nossa adoração está vinculada a quem Ele é. Não é sobre o que Ele pode fazer, porque Ele pode todas as coisas. Mas nós, ainda que morramos queimados nessa fornalha, nós não vamos desistir de adorar o nosso Deus, nós não vamos recuar a nossa fé, nós não vamos abrir mão dos nossos princípios e valores, nós não vamos abrir mão da nossa ética e da nossa moral cristã, porque o Senhor está nos ameaçando com morte. Nossa fé não é circunstancial, nossa fé não é interesseira, nós não negociamos aquilo que cremos. Um cristão não vive por aquilo que sente, um cristão vive por aquilo que ele crê, e ele crê na santa palavra de Deus, e a palavra de Deus não muda, ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente, porque a palavra de Deus é o próprio Cristo. Por isso que as tempestades vêm. A tempestade não tem o propósito de mostrar para Deus quem nós somos. Na verdade, o propósito dessa tempestade que Jesus colocou na vida dos seus discípulos era revelar para eles mesmos quem eles são. Quando Deus levar você para uma tempestade, o intuito, o desejo dele é que você possa ver realmente quem você é. Quando Deus me coloca numa tempestade, Ele quer que eu me enxergue, porque Deus quer nos fazer humildes, e a humildade é ter uma perspectiva correta de si mesmo. Muitas vezes nós não temos uma perspectiva correta de nós mesmos. Nós começamos a achar, e podemos achar, que estamos bem, que a nossa fé vai bem, que a nossa conduta é boa, que o jeito que adoramos é agradável,
que as escolhas que fazemos são escolhas que glorificam o nome de Deus. E talvez o Senhor esteja olhando para nós e dizendo assim: não, eu quero mais de você. A sua entrega ainda é parcial, a sua entrega ainda é seletiva, a sua entrega é ainda condicional. Por isso eu levarei você a uma tempestade, aonde você vai temer pela sua própria vida. E vai chegar um momento em que você vai entender que somente eu, o Senhor, sou capaz de livrar você de situações que você não controla. E você vai aprender a depender de mim e confiar em mim. Quando Jesus acalma aquela tempestade, o que vai acontecer é algo muito lindo. O texto vai falar um pouco sobre o destino. Lá no finalzinho, no verso 21, diz assim: então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Irmãos amados, não chegaremos ao nosso destino sem Jesus. Aquele barco jamais chegaria ao seu destino se Jesus não tivesse entrado nele. E o barco da minha e da sua vida, como está? Tempestades eu sei que você enfrenta, não tenho dúvidas disso. Mas Jesus está nesse barco. Porque eu e você temos um destino para chegar. E não é Cafarnaum, é o céu. Mas para chegarmos no céu, vamos precisar entregar tudo ao Senhor. Como diz aquela canção: tudo entregarei. O que te falta entregar? O que eu e você ainda não entregamos ao Senhor? Até onde vai a nossa confiança no Todo-Poderoso para dizer: Senhor, entra nesse barco e faz ele chegar no destino, porque eu estou perdido. No meio dessa tempestade eu remo para um lado, o barco vai para o outro. No meio dessa escuridão eu não estou enxergando nada. Estou temendo pela minha vida e pela vida dos que estão comigo. Mas se o Senhor entrar nesse barco e Ele diz assim: não temam, sou eu. O que Jesus está fazendo ali? Está tirando o medo do coração deles, porque a diferença entre o contrário de fé não é dúvida, o contrário de fé é medo. Quando você tem medo, você não consegue ter fé. Por isso Jesus disse assim: não tema, sou eu. Eu estou aqui. Irmãos, isso tira qualquer insônia do coração de qualquer pessoa. Isso acalma qualquer tempestade. O antídoto para essa tempestade é a presença de Jesus. Quando Ele chega, a coisa muda. Quando Ele chega, a história muda. Quando Ele chega, as coisas vão para o lugar. Quando Ele chega, o vento se acalma. Quando Ele chega, os demônios se ajoelham. Quando Ele chega, os corações se convertem. Quando Ele chega, a paz, a alegria, o amor, a esperança. Jesus está chegando. Amém? E Ele está chegando na minha e na sua vida para acalmar essa tempestade. Mas enquanto Ele não chega, não pule do barco. Não pule. Tem muita gente deixando de estar na igreja. Tem muita gente deixando de comungar. Tem muita gente deixando de adorar a Deus, porque a tempestade foi longa demais. Não, irmãos, a tempestade não é longa demais. A tempestade tem a duração certa para quebrar a nossa estrutura de orgulho. Tempestade nenhuma que Deus manda dura tempo demais. E se eu e você pularmos fora do barco, significa que nós estamos abrindo mão da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando nós falamos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós sempre pensamos em coisas boas. Mas é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que levou aqueles homens para aquele lugar, para o olho do furacão. Então a boa, perfeita e agradável vontade de Deus muitas vezes pode levar você e eu para lugares que a gente nunca imaginou que Deus levasse. E quando Deus te levar para esses lugares, não pule do barco.
porque essa tempestade tem propósito: forjar o seu coração e forjar o meu coração. Essa tempestade tem propósito de esgotar completamente as nossas forças. Essa tempestade tem um propósito de matar completamente a nossa esperança em nós mesmos. Essa tempestade tem propósito de mostrar que nós não temos o controle de nada nessa vida. E se nós pularmos do barco, a gente não aprende a lição. E sabe o que Deus vai ter que fazer? Mandar outra tempestade na sua vida e na minha vida. Porque nós não vamos conseguir fazer aquilo que Ele separou para a gente fazer, se não vivemos essas crises, essas frustrações, essas decepções e essas angústias, porque esse é o fogo de Deus para tirar dentro de nós aquilo que não se parece com Ele. Então louvado seja Deus pelas tempestades que Ele manda. Louvado seja Deus quando permite que fiquemos um pouco mais tempo queimando no fogo da provação, porque é esse fogo que vai tirar do nosso coração aquilo que não se parece com Jesus. É esse fogo que vai nos purificar, é esse fogo que vai nos transformar, é esse fogo que vai tirar de nós aquilo que não se parece com Cristo. Me lembrei agora de que os artesãos antigos, eles faziam imagens para vender, e essas imagens eram de bronze, de ferro. E quando a imagem não ficava boa, perfeita, eles pegavam cera e passavam cera nos defeitos. E você olhava e ficava perfeito, porque tinha cera no rosto da imagem, e aquela imagem ficava perfeita para venda por causa da cera. E o que Deus quer de nós é que essas tempestades tirem a cera da gente. Precisamos ser sinceros, sem cera. Sincero é sem cera. E como é que tira a cera do rosto daquela imagem? Fogo. Para você saber se tem defeito ou se não tem defeito, tem que pôr ela perto do fogo, porque o fogo derrete a cera. Muitas vezes eu e você estamos indo diante de Deus com cera no rosto, com maquiagem, com filtro igual do Instagram. Abre parênteses. Nem vou falar. Você e eu, às vezes, queremos ser aquela imagem lá do filtro. E a gente olha aquela imagem e fala: meu Deus, com esse filtro eu estou top. Eu preciso dizer para você, para mim, Jesus enxerga você através do filtro. Mas talvez você mesmo esteja se enxergando e achando que é aquela pessoa do filtro. Aí Jesus fala assim: eu tenho um jeito de fazer você enxergar o que você precisa ver. Tempestade. E essa tempestade muitas vezes vai ter essa força de tirar esse filtro, esse engano dos nossos olhos, quando olhamos diante do espelho e estamos enxergando algo diferente daquilo que Jesus está enxergando. Então Ele manda aquela tempestade para derreter essa cera da religiosidade, da incredulidade, do orgulho, do egocentrismo, da arrogância, da soberba, da altivez. Então vem o fogo de Deus e tira essa cera do nosso rosto, e aí nós nos tornamos humildes, porque sabemos que somos pecadores e precisamos desesperadamente da graça dEle, da presença dEle, que precisamos de mais tempestades, que precisamos de mais desertos, porque senão não seremos transformados conforme a imagem do Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Irmãos, eu quero concluir, porque precisamos fazer a ceia, dizendo aos irmãos que, diante das tempestades da vida e do Evangelho que temos ouvido muitas vezes nas redes sociais, de que tudo vai conspirar a teu favor, de que Deus está cuidando de você, mimando você, e aí você enfrenta crises e não consegue entender e acha que Deus não te ama. Eu quero te dizer que uma das provas do amor de Deus por você é Ele te levar para lugares que você nunca quis ir, a fim de transformar você e a mim em pessoas mais parecidas com Ele. Assim como um pai ama o filho e disciplina e limita seu filho, assim Deus que te ama
te disciplina e te põe limites para que você seja mais parecido com Ele. Amém? Precisamos aprender a adorar no meio da tempestade. A nossa tendência não é essa. A nossa tendência no meio da tempestade é murmurar, é reclamar, amaldiçoar, questionar. E o que Deus espera de nós é que a gente não tema e diga: Senhor, eu te adoro no meio dessa dor. E diante desse problema que estou vivendo, eu glorifico o teu nome. O Senhor está demorando. E a 4ª vigília da noite já chegou. Mas eu sei, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em meu favor. É essa fé que nós precisamos ter, porque Deus não mente, Ele não abandona seus filhos. Foi Ele que disse: eu nunca te deixarei, jamais eu te abandonarei, mas eis que estarei convosco todos os dias, até o final. Nenhuma tempestade dura para sempre. Todas têm tempo para acabar. Que Deus nos ajude a aprendermos todas as lições que Ele deseja que a gente aprenda durante as tempestades que passamos. Porque certamente essas tempestades e esse milagre é para nos transformar. Quero concluir dizendo aos irmãos que quando o barquinho então chegou do outro lado, talvez você esteja pensando assim: ufa, agora acabou. Não, irmãos, não. Aquela mesma multidão que foi atrás deles quando eles iam descansar e que comeu o pão da multiplicação, do milagre, ela viu que Jesus não estava mais ali, os apóstolos não estavam, ela voltou e deduziu que ele ia para Cafarnaum, porque Cafarnaum era a cidade onde era a sede do ministério de Jesus. Eles deduziram certo. E Jesus volta depois da tempestade. Eles não dormiram ainda. Eles não dormiram. À noite terem claro. Lembram que eles iam descansar? Então, não descansaram. E agora, tempestade, uma noite inteira sem dormir, com todo o esforço que fizeram. Logo cedo, desembarcam. A multidão está esperando de novo. Então é isso. Não houve facilidades. O que precede um milagre, o que vem depois de um milagre, é trabalho, 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 trabalho e mais trabalho. Sabe por quê? Porque Jesus estava formando o caráter dele. E dói, mas é bom. Então é isso. Andar com Jesus às vezes vai doer. E você vai dizer: não é possível, não é Jesus. É Ele. É isso que significa ser transformado de glória em glória. De glória em glória não é de vitória em vitória. Sabe o que é de glória em glória? De dor em dor. De fogo em fogo. De tempestade em tempestade. Mas aí a gente vai mudando, vai melhorando, e o reino de Deus vai se manifestando através da nossa vida. Amém? Por isso, irmãos, é que a gente deve voltar a ser aquele cristão do evangelho sacrificial. Do cristão que diz assim: eu sou teu servo, faça-se em mim segundo a tua vontade. Não é ir na presença de Deus e dizer: eu determino. Irmãos, nós não determinamos nada. Essa história de eu determino, a gente não determina nem para os cachorros. Nem o cachorro obedece a gente. Como é que a gente quer determinar algo para Deus?
é ir diante dele e dizer: Senhor, tudo conforme o Senhor disser, eu vou fazer. Seja feita em mim a tua vontade. Obrigado, porque essa tempestade me ensinou o caminho da obediência. Amém? Vamos orar? Pode ficar em pé só para nós orarmos antes. Os diáconos podem vir. Por favor, louvor também. Senhor Jesus, nós queremos agradecer por todas as tempestades que o Senhor manda na nossa vida. Sabemos que ela tem um propósito de te conhecermos melhor, de não conhecermos simplesmente a religião, a religiosidade, os rituais, as liturgias. Não, Senhor. Essa tempestade, ou elas, têm um propósito muito maior, de dizermos: quem é este que acalma a tempestade dentro de mim e tem o poder para acalmá-la fora de mim? Quem é este que tem o poder sobre a natureza e sobre o meu interior? Quem é este, o Senhor? Pai, nós não queremos só ouvir do Senhor, nós queremos viver contigo. Não queremos viver das experiências dos outros e nem dos testemunhos dos outros. Queremos nossas próprias experiências e gerarmos em Ti nossos próprios testemunhos. Muito obrigado, Senhor, por todas as vezes que não entendemos os Teus caminhos, porque o Teu caminho é sobre a tempestade e sobre a tormenta. Obrigado, porque aquilo que pode nos matar está literalmente debaixo dos Teus pés. Fica conosco, acalma o nosso coração e ajuda-nos a chegar no nosso destino. É a nossa oração agradecidos em nome de Jesus. Amém.